Imagina só o seguinte cenário. Mandam a gente empacotar a vida inteira. Largar o GPS, cancelar o plano de dados do celular e simplesmente caminhar rumo a um deserto que a gente não faz a menor ideia de onde fica. Nossa, um pesadelo logístico. Total. E tudo isso baseado só numa promessa, tipo, o destino final vai valer a pena, confia. E tem um pequeno detalhe nisso tudo. A pessoa tem 75 anos de idade. É uma premissa completamente absurda para nossa mente moderna, né? Absurdo, exato. Mas olha, é exatamente aqui que a nossa análise profunda de hoje começa. Nós temos na mesa um material muito fascinante, que é um guia de estudos de escola dominical focado no segundo trimestre de 2026. O tema é Homens dos quais o mundo não era digno. Isso, focando bem na linhagem dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Só que, para quem está acompanhando a gente, o nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, entrar num debate teológico denso, sabe? Ou focar em dogmas. Com certeza, a missão é outra. É pegar essas narrativas de milhares de anos atrás, que, por sinal, estão cheias de decisões péssimas, famílias super disfuncionais e umas crises de ansiedade bem familiares, e usar tudo isso como um espelho de alta resolução para nossa própria exaustão de hoje em dia. E o que mais me chama a atenção, logo de cara, ao mergulhar nessas páginas, é a ausência total de verniz. Sabe aquela coisa de higienizar figuras históricas? Sim, transformar o pessoal em estátua intocável. Exatamente. Estátuas que sempre tomavam a decisão certa e eram perfeitas. Mas as fontes que a gente está analisando hoje fazem o exato oposto disso. Elas escancaram mentiras, atos de covardia, manipulação. O nível de egoísmo brutal, né? Brutal. E é justamente essa crueza que torna a leitura tão relevante. Porque quando a gente olha para o quadro geral, focando no todo mesmo, a grande questão é como indivíduos tão falhos, tão afogados nos próprios defeitos, conseguiram construir um legado que sobreviveu a milênios. Verdade. A resposta não está na perfeição, está na mecânica de como eles lidaram com o fracasso, com espera, e com aquela necessidade desesperada de mudar de rumo. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a jornada já começa com Abraão e aquele salto no escuro que eu mencionei antes. Ele sai de Ur dos Caldeus, depois Harã, para um lugar que ele nem sabe apontar no mapa. Um verdadeiro salto no escuro. E se a gente pensar na nossa relação com a incerteza hoje, nós somos totalmente alérgicos a ela. Ninguém entra num carro sem colocar o destino no aplicativo para saber se o trajeto vai demorar, 12 ou 15 minutos. A gente exige previsibilidade o tempo todo. O tempo todo. E o Abraão não tinha nada disso. E o agravante mais dramático dessa história toda é que a grande promessa de que ele seria pai de uma nação esbarrava num fato biológico incontornável. A esposa dele, a Sara, era estéril. E os anos foram passando. O material que a gente está revisando aponta que eles chegaram aos 100 e aos 90 anos de idade, ainda sentados nessa sala de espera. E olha, a sala de espera é o lugar onde a mente humana mais se deteriora. Fisiologicamente e psicologicamente, a gente não foi programado para suportar o vazio da incerteza por décadas. Gera uma ansiedade absurda, né? Demais. A incerteza gera picos crônicos de cortisol. Chega um momento em que a dor de ficar só esperando parece muito maior do que a dor de tomar uma decisão completamente desastrosa. É o famoso vou resolver do meu jeito. Exato. É aqui que entra a tentativa de criar um atalho. A narrativa mostra Sara e Abraão chegando ao limite da tolerância e decidindo terceirizar a solução. A Sara entrega a serva dela, Agar, para o Abraão ter um filho. É a racionalização pura da ansiedade. É o pensamento de tipo, se o processo natural não está funcionando no meu tempo, eu vou forçar a mecânica das coisas com as minhas próprias mãos. Nossa, isso ressoa tão profundamente com a nossa obsessão atual por aqueles life hacks, sabe? A cultura do atalho. A gente quer hackear o ciclo de sono, quer hackear a perda de peso em 5 dias, hackear a subida na carreira corporativa, pulando um monte de etapas fundamentais de aprendizado. E no campo emocional também. Sim, a gente tenta pular o processo de luto ou a cura de um relacionamento que acabou, engatando imediatamente em outra distração. Mas, lendo sobre as consequências dessa decisão de Abraão e Sara, que foi o nascimento de Ismael, fica muito claro um padrão. Qual padrão? Quando a gente tenta forçar a barra da vida, a gente acaba criando Ismaéis. Uau!
Que analogia forte. Né? A gente gera consequências super complexas, confusas, muitas vezes dolorosas, que vão exigir a nossa atenção e a nossa energia para o resto da vida. A gente tenta fugir de uma espera desconfortável e acaba ganhando um problema permanente. Essa é uma leitura muito precisa da mecânica da ansiedade. Quando a gente hackeia um processo de amadurecimento, a conta sempre chega, porque a estrutura simplesmente não está pronta para sustentar o resultado. É o famoso dar um passo maior que a perna. Pois é, o legado de impaciência e de conflito gerado por essa pressa deles não desapareceu do nada. E, de certa forma, essa tensão toda acaba pavimentando o terreno para a próxima geração. A geração do Isaac. Isso. Se o Abraão teve que lidar com a grandiosidade daquelas promessas épicas e com o peso do tempo, o filho dele, o Isaac, herda um mundo muito mais pragmático e hostil. É um cenário bem diferente. Bem diferente. O desafio do Isaac não é desbravar o desconhecido, mas só tentar sobreviver mesmo e manter a sanidade mental no ambiente que ativamente odeia ele. E essa transição da vida do Abraão para a do Isaac muda totalmente a escala do problema. O Isaac é forçado a lidar com conflitos de vizinhança, o que num primeiro momento parece algo pequeno. Mas destrói qualquer paz de espírito. Destrói tudo. Ele vai para uma região chamada Gerar, por causa de uma época de fome, e ele acaba prosperando muito lá. Só que esse sucesso acende um alerta vermelho nos filisteus, que eram os moradores locais. A inveja bate forte ali. E a tática deles para expulsar o Isaac é fascinante de tão mesquinha. Eles começam a entulhar, a jogar terra nos poços de água que o pai do Isaac tinha cavado anos antes. Jogar terra num poço no meio do deserto. É um trabalho exaustivo, né? Mas eles fazem isso puramente por inveja. Destruir a fonte de água, naquela época e região, é na prática uma sentença de morte, ou pelo menos um convite bem direto para uma guerra. E a resposta instintiva a um ataque desses, se a gente olhar pelo lado da psicologia evolutiva, é a retaliação. Defender o próprio território a qualquer custo. Claro, não levar desaforo para casa. Mas as fontes destacam uma quebra de padrão absurda no comportamento do Isaac. Ele simplesmente escolhe a mansidão. Ele não junta os homens dele para uma batalha sangrenta. Ele olha para os poços destruídos, recua, levanta o acampamento e vai cavar em outro lugar. E quando os filisteus vão lá e arrumam briga por esse poço novo, ele recua de novo e cava um terceiro. É impressionante. E tem um detalhe sutil, mas muito poderoso nisso. O texto diz que ele faz questão de dar aos poços novos os mesmos nomes que o pai dele tinha dado aos originais. Nossa, para manter a tradição. É uma forma de ancorar a identidade dele no meio do caos. Ele abre mão do espaço físico, mas não abre mão de quem ele é. Olha, eu confesso que, lendo isso aí, a minha primeira reação foi bem crítica. Porque se a gente traduzir esse cenário para os dias de hoje, pensa numa pessoa que sofre assédio constante no ambiente de trabalho. Ou que é alvo daquelas campanhas de difamação e cancelamento na internet. Se essa pessoa simplesmente abaixa a cabeça, abandona tudo que construiu por direito e vai recomeçar do zero num canto, em silêncio, isso não soa como covardia? É o que parece num primeiro momento. Pois é, ceder terreno pro agressor não é meio que validar a hostilidade deles e mostrar uma fraqueza terrível? Eu fiquei com essa dúvida. É o que a nossa intuição grita mesmo, sem dúvida. Até porque a nossa cultura atual glamoriza demais o confronto, a destruição do adversário nas redes sociais. O famoso pisar no inimigo, né? Exatamente. Mas se a gente analisar a fundo o custo emocional e físico envolvido numa disputa dessas, a gente percebe que a passividade verdadeira seria o Isaac ficar ali e se deixar consumir pelo ressentimento, entrando num ciclo de vingança que ia drenar a vida dele inteira. Ah, entendi. Ficar preso na briga. Escolher não lutar uma guerra que não tem propósito além do próprio ego exige um nível de regulação emocional quase sobre-humano. Como a gente falou, cavar um poço no deserto é um esforço hercúleo. Não é pouca coisa. Recomeçar repetidas vezes prova que o Isaac confiava muito mais na capacidade dele de gerar água do que na posse daquele buraco específico no chão, sabe? Uau, que perspectiva. A identidade dele estava alicerçada na resiliência e não no patrimônio físico. Preservar a saúde mental e se afastar da toxicidade, muitas vezes,
É o ato mais forte que alguém pode realizar. Cara, isso inverte totalmente o jogo. A mansidão deixa de ser vulnerabilidade e passa a ser uma força sob muito controle. Força focada. Só que tem um problema, e talvez seja a grande ironia trágica dessa história toda. Essa mesma postura contida e pacífica do Isaac da porta para fora simplesmente não funcionou da porta para dentro. Nem um pouco. Porque dentro da própria tenda do Isaac, o cenário era tipo um desastre nuclear acontecendo em câmera lenta. E isso leva a gente direto para o caos familiar da terceira geração, focado nos filhos gêmeos dele, o Esaú e o Jacó. E o abismo entre o sucesso externo dele com os poços e a falência interna do Isaac é brutal. O ambiente familiar que ele e a esposa Rebeca criaram era praticamente uma incubadora de traumas. Literalmente. As anotações são bem explícitas sobre o favoritismo descarado que os pais tinham. O Isaac idolatrado um Esaú, que era o caçador, aquele homem de ação impetuoso. O filho preferido do pai. E a Rebeca, por outro lado, protegia e preferia abertamente o Jacó, que era o filho mais calculista, mais quieto, que ficava sempre ali pelas tendas. E isso é uma receita para o desastre. Com certeza. Quando os pais dividem o amor dessa forma, eles não estão apenas criando preferências. Eles estão instaurando uma economia de escassez afetiva dentro de casa. Eles transformam os próprios irmãos em competidores mortais pelo afeto e pela aprovação parental. É um ambiente onde o amor parece ter uma cota super limitada, né? Acabou a cota de um, não tem para o outro. E o resultado dessa criação acaba explodindo naquela cena muito famosa do prato de lentilhas. Ah, essa cena é marcante. É, de longe, uma das passagens mais psicológicas que a gente revisou nesse material. O Esaú volta de uma caçada, ele está exausto, fisicamente esgotado, com uma fome visceral mesmo. Desesperado. E o Jacó está ali no conforto, preparando um ensopado de lentilhas vermelhas. O Esaú pede a comida, e o Jacó, aproveitando a vulnerabilidade do irmão com uma frieza que chega a ser assustadora, propõe um negócio. Ele vê a oportunidade. O direito de primogenitura. Que não era pouca coisa. Era só a liderança da família e a porção dupla da herança toda. E o grande choque da história é que o Esaú simplesmente aceita. Ele troca o futuro inteiro dele por um alívio momentâneo. Esse momento encapsula de forma perfeita o que a análise do material chama de a geração lentilha. Geração lentilha. Para entender o Esaú, a gente precisa olhar um pouquinho para a neurologia do estresse. Quando a gente está muito exausto, faminto ou sob uma pressão emocional gigantesca, o nosso córtex pré-frontal simplesmente desliga. E ele é o responsável pelo quê? É exatamente a área do cérebro responsável pelo planejamento a longo prazo e por avaliar as consequências das nossas ações. Uau! Então, quando ele desliga, o cérebro primitivo assume o controle. E a única diretriz passa a ser a sobrevivência imediata, o alívio agora. Faz todo sentido. O Esaú olhou para uma promessa intangível de longo prazo, que era a herança, e depois olhou para o prato de comida fumegante ali na frente dele. O desconforto do momento presente gritou muito mais alto que a razão. Ele racionalizou dizendo: de que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome agora? Sabe, é impossível não enxergar o nosso próprio comportamento contemporâneo espelhado perfeitamente nisso. Nós somos a geração lentilha. A gente faz essa mesma troca todos os dias, só que em escalas diferentes. Com certeza. A gente vende o nosso direito de longo prazo a uma saúde mental equilibrada, por exemplo, por aqueles picos rápidos de dopamina rolando o feed das redes sociais por horas a fio. Porque lidar com o tédio ou com a ansiedade do agora é muito desconfortável, né? Muito desconfortável. A gente troca a paz financeira de uma década por uma compra super impulsiva de alguma coisa que a gente nem precisa, só para ter aquele alívio gostoso de 5 minutos. Exato. A gente sabota relacionamentos sólidos por causa de atitudes impulsivas. A estrutura é exatamente a mesma do Esaú. É a incapacidade absoluta de tolerar um desconforto temporário em nome de uma recompensa futura. É o triunfo absoluto do imediato sobre o importante. E a tragédia só ganha proporções maiores ainda quando a gente passa a considerar a atitude do Jacó nisso tudo. É, porque ele não é inocente nessa história. Se o Esaú é o retrato da impulsividade, o Jacó é o retrato do oportunismo frio.
E mais tarde na narrativa, com a ajuda da própria mãe, ele eleva isso a um outro nível. Ele engana fisicamente o próprio pai, o Isaac, que já estava idoso e cego, só para roubar a bênção final da família. Uma traição dupla. Mas a grande lição que o texto traz sobre esses atalhos e sobre o oportunismo é que a vida é um sistema fechado. As consequências sempre cobram a conta. A conta sempre chega. A vitória do Jacó acaba condenando ele ao exílio. Ele precisa fugir de casa para não ser assassinado pelo Esaú. O atalho que ele pegou para o sucesso destruiu a família e obrigou ele a começar do zero, completamente sozinho. O que acaba levando a gente para a fase mais profunda e transformadora de toda essa exploração. Porque o Jacó entra num ciclo onde ele é obrigado a provar do próprio veneno. O mundo dá voltas. E como dá? Ele foge lá para as terras do tio dele, o Labão, e de repente o grande enganador é finalmente enganado. Ele acaba trabalhando 14 anos como se fosse um escravo em troca do direito de casar com a mulher que ele ama. Ele é manipulado várias e várias vezes pelo sogro. São anos de trabalho duro, de muita decepção. Ele passa a vida construindo num terreno que nem é dele. Até que chega um momento inevitável em que ele precisa voltar para casa e amarrar as pontas soltas. Ele precisa reencontrar o Esaú. O acerto de contas. E a véspera desse encontro é justamente o cenário de um dos eventos psicológicos mais intensos que já foram descritos na literatura antiga, que é a noite no ribeiro de Jaboque, num lugar chamado Peniel. E a configuração desse cenário é uma verdadeira obra-prima sobre a vulnerabilidade humana. O Jacó pega e envia toda a família dele, os servos, os rebanhos, manda todo mundo para o outro lado do rio. Ele se isola. Fica completamente sozinho, na escuridão da noite, com a certeza de que no dia seguinte ele vai ser atacado e morto pelo irmão. Não tem mais como manipular a situação, não tem mais para onde fugir, não tem máscaras nem álibis. Acabaram os truques. E é exatamente nesse vácuo absoluto de controle que ele tem um encontro. Ele passa a noite inteira lutando fisicamente com um homem que os textos ali identificam como um ser divino, um anjo. Essa luta no escuro, lendo as anotações, elas não tratam isso só como um evento místico, isolado, mas sim como uma metáfora muito brutal para a crise de identidade. Com certeza. É o retrato de um homem que passou a vida inteirinha fugindo das próprias falhas, sabe? Projetando a culpa em todo mundo e, de repente, ele é forçado a lutar contra si mesmo, contra o peso de todas aquelas escolhas covardes e enganosas do passado. É o confronto final com o ego. E ele se recusa a soltar o adversário até que seja abençoado. Ali ele reconhece que se não houver uma mudança estrutural e real no ser dele, ele está morto. E a grande reviravolta dessa luta é justamente como ela termina. Não tem um vencedor triunfante erguendo os braços e comemorando. Não tem glória. Não. A articulação da coxa do Jacó é deslocada no processo. Ele sai dessa experiência mancando, com uma marca física que vai ficar lá para sempre. Mas é precisamente no auge dessa dor e dessa rendição total que ocorre a metanoia. Metanoia? Isso. Esse é um termo grego crucial que é bem abordado nas análises do material. Significa muito mais do que um simples arrependimento por ter feito algo errado. Metanoia é uma mudança profunda de mente, sabe? É uma reestruturação completa de como a pessoa enxerga a si mesma e a própria realidade. É mudar a essência. E como símbolo disso, o nome dele é mudado de Jacó, que carrega aquele significado pesado de enganador ou suplantador, para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Essa mudança de nome é muito sintomática de todo o processo. Ele deixa de ser o homem que fica ali manipulando as pessoas pelas costas, criando atalhos, e passa a ser o homem que confronta a realidade dele de frente, mesmo que isso custe a sua própria integridade física. Exato. Mas eu fico pensando, e até trago essa provocação aqui, até que ponto uma transformação dessas é realmente genuína? Porque cá entre nós, a gente vê todo dia pessoas jurando de pés juntos que mudaram de vida quando estão com a corda no pescoço. Ah, o famoso mudar na hora do desespero. Sim. O que garante, lendo o texto, que essa metanoia do Jacó não foi apenas uma adaptação desesperada de comportamento diante do medo da morte iminente nas mãos do Esaú. É uma ótima pergunta. Mas a prova da autenticidade da mudança dele não está na promessa que ele faz ali no meio da noite escura, mas sim na postura que ele adota ao amanhecer. O que ele faz no dia seguinte? No dia seguinte, quando Jacó vê o Esaú se aproximando com 400 homens armados, ele não foge. Ele não usa a família como escudo.
que é exatamente o que a natureza antiga, covarde dele, faria. Ele assume a linha de frente. Ele vai à frente de todo mundo e se curva até o chão 7 vezes. Ele se coloca voluntariamente na posição de servo. Aquele orgulho todo que ele tinha foi quebrado na noite anterior. Uau! E a resposta do Esaú é a antítese do que todo mundo esperava. Em vez de rolar um banho de sangue, o Esaú corre na direção dele, abraça o Jacó, cai no pescoço do irmão e chora. Que cena! O ciclo de vingança é finalmente interrompido ali, porque pela primeira vez na vida, o Jacó assumiu a responsabilidade pelos próprios atos e se apresentou sem nenhuma armadura. Desarmado. A dor daquele confronto, em Peniel, gerou a empatia necessária para que houvesse reconciliação. O mancar do Jacó era o grande atestado de que ele já não precisava mais fingir ser invencível. Olha, a vulnerabilidade desarmou completamente a hostilidade. E é muito impressionante como a mecânica dessas emoções humanas não envelhece um único dia, né? Continua atualíssima. Olhando para todo esse panorama geral que a gente cobriu aqui hoje, focando no todo, desde aquele vazio incerto que o Abrão teve que enfrentar, passando pela força do Isaac em recuar e não brigar pelos poços de água, até chegar nesse desespero por dopamina do Esaú e na quebra do ego do Jacó. Fica muito evidente que o que unifica essas 3 gerações não é uma linha contínua de virtude ou de retidão moral. Mas longe disso... Exatamente o oposto. Se alguém tentar extrair dessas fontes uma cartilha de moralidade perfeita, vai falhar miseravelmente. Todos eles tomaram decisões que, sob qualquer ótica que a gente use, seja moderna ou antiga, foram completamente desastrosas. Catastróficas até. O fio condutor que dá o título ao estudo de Homens dos quais o mundo não era digno é a incrível capacidade deles de suportar o peso das próprias falhas, de não desistir da jornada quando tudo dava errado e principalmente de permitir que as consequências daqueles erros funcionassem como uma fornalha para o caráter deles. É um refino, né? A fé que conectava eles não era uma blindagem mágica contra cometer erros. Era uma mola propulsora que fazia com que eles continuassem caminhando, mesmo que mancando, rumo a uma promessa muito maior que eles mesmos. E isso amarra de forma perfeita o nosso foco no panorama geral de hoje. Porque, afinal, o que tudo isso significa para o nosso cotidiano, para quem está ouvindo a gente agora no trânsito ou lavando a louça? É o que mais importa no fim das contas. Significa que essa pressão sufocante que a gente coloca sobre nós mesmos para termos trajetórias limpas, brilhantes e sem nenhum erro, isso é uma ficção. Nós somos canteiros de obras caóticos. A impaciência e a fuga das dores do amadurecimento apenas adicionam mais desordem nessa obra toda. Muito mais desordem. O tempo e a reflexão honesta, sabe? Aquela reflexão que dói lá no fundo, essas sim são as ferramentas que transformam as nossas piores decisões nas bases de um caráter sólido. E reconhecer isso é o que alivia essa ansiedade moderna de ter que estar sempre certo o tempo todo, nos dá a permissão para olhar para os nossos próprios conflitos internos e familiares, não como um atestado de fracasso definitivo, mas como uma oportunidade. Sim, como um laboratório exato onde a nossa metanoia pessoal pode acontecer. Desde que, claro, a gente tenha coragem de não terceirizar a culpa para os outros. Coragem para não fugir da sala de espera, coragem para não vender o nosso próprio futuro. E olha, para encerrar esse nosso mergulho de hoje, eu quero propor algo prático para quem nos escuta levar para o resto da semana. Deixar uma sementinha plantada. Exato. Depois de analisar tantas decisões impulsivas e atalhos catastróficos aqui, tenta olhar honestamente para o momento em que a sua vida está agora. Se a nossa história estivesse sendo documentada minuciosamente hoje, para ser estudada por pessoas daqui a 1000 anos, qual seria o nosso prato de lentilhas atual? Nossa, pergunta difícil. O que a gente está tentando forçar, pular ou acelerar de forma insustentável hoje? Seja no trabalho, nas finanças ou num relacionamento. E que talvez, só talvez, exija que a gente encare essa ansiedade de frente, respire bem fundo e simplesmente suporte o desconforto do processo. Fica aí a provocação.